Licença de software. Licença de software é o documento que define os limites de uso que um usuário pode ter em relação a um produto de terceiros. O usuário adquire apenas o direito limitado de usá-lo, ou seja, o software é uma propriedade intelectual. Existem várias categorias de licença de software. Com a licença, o usuário adquire o direito legal de instalar, exibir, acessar, executar ou de outra forma interagir com o programa de software. Licença de software proprietário. Aqui, o usuário tem possibilidades limitadas para usar, modificar ou redistribuir o software. O usuário paga uma taxa e, ao mesmo tempo, pede permissão através do licenciamento para poder utilizar o software. As duas restrições mais comuns nas licenças proprietárias são: a cópia de software em desacordo com sua licença é considerada uma cópia ilegal, e esta prática é conhecida como pirataria. Perde o direito de alterar o funcionamento do software, adaptando-o para um fim específico. Licença de software livre. Atualmente, há inúmeras licenças para a distribuição de softwares livres, porém, elas são divididas em licenças permissivas e licenças recíprocas, ou totais ou parciais. Licença permissiva é a licença em que se pretende atingir um grande número de pessoas, pois impõe poucas restrições para o uso do software e de seu código. As principais são BSD, MIT e Apache. BSD não impõe muitas limitações. Basicamente, a única restrição é que deve-se dar crédito ao autor. Portanto, ela permite o uso livre do seu código. Os softwares utilizados: Go, Pure CSS e Sentry. A licença MIT é utilizada tanto em software livre quanto em software proprietário. Nela é permitida a modificação do software e o mesmo e seus derivados podem ser utilizados para fins comerciais. Os softwares que utilizam essa licença são X-Window, jQuery e o Bootstrap. A licença Apache permite o uso e distribuição do código-fonte, tanto no software livre quanto no proprietário. Entretanto, ela exige a inclusão do aviso de copyright, que é o direito autoral, no produto. Os sistemas que usam esta licença é o Android, o Apache Tomcat, o Apache HTTP Server. Licenças recíprocas totais e parciais. As licenças recíprocas totais têm como condição que todo software livre deve se manter livre. Portanto, todo trabalho gerado a partir desse software sobre esta licença deve ser redistribuído e disponibilizado sob os mesmos termos da licença original, que é conhecida como copyleft. A principal licença é a GPL. A GPL ela é a licença com maior utilização e ela se baseia em 4 liberdades. A primeira é a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. A segunda é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. A terceira é a liberdade de redistribuir cópias de modo que possa ajudar seu próximo. A quarta é a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar suas modificações, de modo que toda a comunidade se beneficie com elas. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para os seus objetivos serem atingidos. Alguns utilizadores dessa licença é o Google e ele costuma usar em seus produtos que são abertos, o Linux principalmente e o GNU Emacs. As licenças recíprocas parciais têm os mesmos princípios das recíprocas totais. Entretanto, se as modificações forem utilizadas como componentes de outro projeto de software, este projeto não precisa necessariamente ser disponibilizado sobre a mesma licença. As principais são a LGPL e a MPL. A MPL, Mozilla Public License, o código-fonte copiado ou alterado sob a licença Mozilla deve continuar sobre esta licença. Porém, esse código pode ser combinado em um programa com arquivos proprietários.
Os principais utilizadores dessa licença é o Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird e o LibreOffice. A licença LGPL é praticamente igual a GNU-GLP, exceto que não exige que obras derivadas tenham a mesma licença original. O utilizador desta licença é o Tomboy.